mais um bate-papo para vocês aqui no nosso canal da Tampa Bay Key Real Estate. Hoje sobre um assunto que vocês adoram, imigração. Vou conversar com a Érica Teixeira Ryder, da Ryder International, especialista no planejamento e assuntos imigratórios. Érica, eu sei que você é super conhecida entre os brasileiros, mas para quem não te conhece, fala um pouquinho sobre o seu background, um pouquinho da sua história de vida pra gente. Então, Corina, eu sou paraibana, você já esteve lá em João Pessoa comigo, Sim. A gente fez aqueles Preciso eventos. voltar. Vamos voltar, eu estava falando justamente como João Pessoa tá linda, mas enfim, estou aqui já há quase 19 anos, vim em janeiro de 2004, já morei em Miami, Orlando, hoje moro numa praia perto de Orlando. Cheguei a fazer mestrado aqui, 2 pós-graduações na área de Direito Comparado, na área de Negócios Internacionais e Negócios de Direito Comercial, na University of Florida, em Gainesville, também outra cidade que eu morei. Sim. Em 2020 fiz um MBA em Educação. Hoje eu já tenho 28 anos de experiência na área do direito, 24 anos como advogada no Brasil. Aqui sou consultora, correspondente jurídica, trabalho prestando serviço para escritórios de advocacia, dando treinamento para paralegais, advogados, cursos. E tenho minha empresa, a Ryder International, que a gente prepara justamente os planos de negócio, o planejamento conectado com os tipos de visto que requerem esse tipo de documento. E é isso, um pouco do meu background, já estou aqui há quase 20 anos, né? Érica, primeiro, muito obrigada por ter aceito esse Obrigada a você, Corina. Eu sei que o seu tempo é extremamente valioso, você é realmente uma especialista. Então vai ser um bate-papo bem informal, vamos falar um pouquinho começando sobre o que está acontecendo com a imigração hoje no cenário pós-pandemia. Então, um quick flashback do que aconteceu. Todo mundo sabe que em 2020 as fronteiras fecharam, houve um caos, literalmente, porque atrapalhou muito o planejamento das pessoas. Muita gente estava com processos já sendo preparados, sendo montados, perderam os empregos ou tiveram que focar na própria sobrevivência da família, nas suas empresas, nos seus países de origem. Muitas coisas foram colocadas em hold, pararam, foram suspensas. Então foi um ano de muita transição, mas foi um ano assim que a gente aproveitou muito para se aprimorar, para dar uma assistência aos processos em andamento, que exigiu também um apoio muito grande emocional para os clientes, essa coisa de pegar na mão mesmo, porque estava todo mundo bem aterrorizado com o que aconteceu com todos nós, né? Então 2020 foi isso aí, 2021 as fronteiras começaram a abrir, se percebeu pela primeira vez depois do September 11 que a imigração atrasou, bagunçou um bocadinho. Em 2020 chegou a parar tudo ou não? Ele só começou a andar muito devagar? A situação, primeiro a gente trabalha muito com os vistos das pessoas que já vêm legalmente, que já vêm com processo, a maior parte, 80% dos nossos processos, a característica era o processo consular, ou seja, a gente preparava todo o visto, a petição era aprovada aqui e a pessoa comparecia à entrevista no Rio de Janeiro, que é que tem a jurisdição para vistos de imigrantes, ou nas suas jurisdições locais se fossem vistos temporários. Essa característica mudou, porque em 2020 não tinham entrevistas nos consulados, então a gente teve aquele suporte de quem estava aqui com outros vistos de estudante, etc., para fazer essa mudança, esse registro como residente permanente dentro dos Estados Unidos. Mas a situação também foi crítica, porque tinha muita gente aqui vivendo do dinheiro do Brasil ou dos seus países de origem, seja lá qual forem, e eles ficaram muitas vezes sem isso, muita gente teve que voltar. Não sei se você lembra, você abria as páginas do Facebook, tinha muita gente vendendo móveis, vendendo tudo. Só que agora está ao contrário, o fluxo começou muito forte. Então é como se a coisa tivesse ficado meio adormecida e de repente todo mundo tivesse que se reestruturar rápido, porque a demanda está enorme e a imigração ainda está lidando um pouco com todo aquele atraso proveniente de pessoas trabalhando de casa. Quase que eles tiveram que cortar empregos, porque a verba da imigração, da agência de imigração, vem das taxas de imigração. Do USCIS, que é o do United States Citizenship and Services. É uma agência que sempre foi autossuficiente, não precisava de recursos do governo federal de outra forma, ela se pagava. E em 2020, 2021, enfrentou uma crise enorme, inclusive quase com a possibilidade de demitir em massa. Então houve, tudo isso obviamente afetou a velocidade de aprovação dos vistos, a organização, mas
A prioridade do governo federal agora é dar rapidez, fluir, porque sobraram muitos green cards, e tentar realmente reorganizar, reestruturar. E a gente já chegou nos níveis pré-pandemia em termos de... Tem muito processo ainda na gaveta para sair? Como é que a gente está Tem hoje? processo ainda na gaveta. Obviamente, por exemplo, o AB5 teve uma suspensão, teve toda uma questão do Congresso aprovar os novos valores, etc. Isso ficou suspenso. Outros vistos não chegaram nem a ser concedidos, não atingiram nem as cotas anuais, mas a grande novidade, a boa novidade de tudo isso é que agora, para algumas categorias de visto, eles retornaram o Premium Processing. É uma taxa que a pessoa paga, dependendo do visto, de $1.500 a $2.500 a mais, opcional, porém a pessoa pode receber a resposta de aprovação do visto de 15 a 45 dias. Uau, rapidíssimo. Rapidíssimo. Isso não quer dizer assim que o Green Card em si vai chegar nesse período, mas pelo menos você já sabe que o mérito do processo foi aprovado. Então isso é uma excelente novidade, faz parte dos esforços de acelerar novamente a aprovação desses vistos. E desde que o Biden assumiu, a gente viu alguma novidade no cenário imigratório? Ele passou alguma lei, alguma mudança? Então, recente? interessante, porque quando o Biden assumiu, houve uma expectativa muito grande. O Partido Democrático em si, existe aquela bandeira, vamos fazer reformas imigratórias, vamos facilitar. Na realidade, houve uma continuidade dessa questão favorável para vistos profissionais, como é B2 de interesse nacional, como é B1, continua muito favorável. Desde 2017, 2018, as jurisprudências, os case laws são muito favoráveis para atrair esses talentos para os Estados Unidos. E isso tem sido uma tendência que continua. O que houve de novidade foi que agora em janeiro, dia 21 de janeiro, a Casa Branca passou um decreto e um proclamation para incentivar e facilitar os vistos para profissionais em determinadas áreas, como por exemplo o que a gente chama STEAM Professions, que é da área de ciências, de tecnologia, de engenharia e de matemática. Existe, Corina, um déficit enorme desses profissionais dos Estados Unidos e isso afeta diretamente a capacidade dos Estados Unidos de ser autossuficiente, de ter uma indústria forte, de ter um processo de industrialização forte. A gente sabe que a tendência das últimas décadas foi sempre estar importando da China, sabe disso, e o americano finalmente se deu conta. Por quê? Porque a gente enfrentou uma pandemia e a gente teve o maior problema, que os supply chain issues, que é só o que se falava, que gerou a inflação, que gerou falta de carros, que gerou falta de equipamentos médicos. Então foi um tapa na cara do governo americano, entendeu? Então essa coisa, tanto é que o presidente Biden, ele inclusive passou uma regulamentação que as agências governamentais que precisam comprar equipamentos para o governo precisam obrigatoriamente procurar esses equipamentos made in America. Antes de importarem, eles precisam procurar. Mas o que é que vem aí? O que vem aí é a falta do profissional qualificado para poder industrializar esses produtos, para poder produzir. E quais são esses profissionais? Justamente engenheiros, técnicos de engenharia de nível médio, engenheiros, pessoas na área de tecnologia. Todos esses profissionais são bem-vindos nos Estados Unidos, além de profissionais na área de saúde. Nós temos hoje um índice 23% pedido demissões, por conta de como o sistema ainda está sobrecarregado devido ao Covid. Então, esses são profissionais que precisam. Qual o grande problema assim, que a gente vê com imigração? É a questão política. A gente está tendo um fluxo de imigrantes ilegais nas fronteiras imenso. Então, existe uma falta de informação e uma polarização enorme. Quando se fala de imigrante, muitas vezes algumas pessoas menos educadas, menos preparadas, não conseguem entender a importância do imigrante para esse país. Acha que o imigrante vem aqui pegar plano de saúde, pegar benefício, e não é verdade. A gente é imigrante, a gente sabe. Sim, que não imigrante tem a ver com ilegalidade, que tem a ver com vir e tirar do país benefício do governo. E a gente sabe que na realidade não é isso. É um país capitalista, é um país que não te dá, você tem que trabalhar para obter. Então, assim, existe uma concepção completamente distorcida. Então, isso é o que dá notícia. É o que dá notícia. É o que gera ibope. É o que gera ibope. Então, a imprensa foca nisso e o americano que não tem um conhecimento, que não sabe das estatísticas, não sabe dos déficits que a indústria americana vai enfrentar por falta de mão de obra especializada,
nada, ele quer trancar o país para o imigrante, ele quer barrar. Eu tive caso de um cliente meu, por exemplo, um engenheiro, que ele foi numa empresa, obviamente sem citar nome, isso é confidencial, mas ele chegou a se apresentar numa empresa, que a empresa dele prestava serviços, e ele tinha driver's license temporária, carteira de motorista, e a pessoa da recepção não quis deixar ele entrar para fazer o trabalho dele. Um engenheiro, uma pessoa de habilidades excepcionais. Então, assim, existe ainda essa coisa. E uma coisa que eu trabalho muito quando eu vou em conferências, quando eu estou no meio de americanos, de profissionais, é tentar mostrar o retrato real da necessidade do imigrante. Esse país, ele não é o suficiente. E a gente aprendeu isso nessa crise. E se a gente não fazer esse incentivo e não atrair esses profissionais e não facilitar cada vez mais, vai gerar uma crise, vai afundar, é pior para a economia. Sim. Então a novidade é essa, que existe essas regulamentações, precisa vencer a barreira. Pelo menos o governo enxerga, né? Pode ser que uma boa parte uma parcela da população americana não tenha essa percepção, mas o governo enxerga e ele quer esses profissionais vindo para cá. E muitos brasileiros querendo sair do Brasil e virem para cá. Hoje em dia, quais são os principais vistos que os brasileiros, especificamente, você vê que estão vindo com vistos imigratórios? Bem, assim, hoje em dia, com essa questão do avanço do EB2 de interesse nacional, a jurisprudência e os case laws abriram muito, certo? Então, ele até deixou um pouco em desuso o visto L1 para pessoas que começam startups, empresas menores, ele até que meio que colocou em desuso. Eu não tenho escutado muito do L1, O índice de aprovação do EB2 ele é bem alto. Agora, existem algumas dicas, vamos dizer assim. Uma coisa que a imigração valoriza muito é o entrepreneur, é aquele que vem gerar empregos, ok? É o self-employed. Eles focam muito da pessoa não vir tirar o emprego do americano. Pelo contrário, vir gerar empregos. E, novamente, indo para as estatísticas, as pessoas estrangeiras nesse país, elas têm uma porcentagem muito maior de empresas criadas por eles do que nativos. Sim, é verdade. Se você olhar nas estatísticas, né, de câmaras de comércio, etc., você consegue puxar muito dessas informações. Então, assim, a imigração quer esse entrepreneur, quer esse self-employed. A base do EB2 de interesse nacional é você transferir conhecimento, é você gerar emprego, é você pagar impostos e vir trabalhar numa área crítica, numa área que existe a deficiência de profissionais, que hoje em dia aqui nos Estados Unidos são muitas. Pilotos, profissionais na área de saúde, profissionais na área de tecnologia, de engenharia, de ciências. Então, existe essa forma de identificar e atrair esse profissional e facilitar. E a grande vantagem do EB2 de interesse nacional é que é o green card, é permanente. Não tem essa coisa de ficar renovando. Então, esses profissionais são especialistas, eles trabalham em áreas onde há um déficit aqui, em termos de emprego mesmo, está sobrando, está faltando profissionais para poder atender esses empregos. Então, eles vêm com o EB2. E esse processo do EB2, essas pessoas, elas precisam de um sponsor, elas precisam de uma empresa, elas precisam fazer um plano de negócio? Fala um pouquinho sobre o EB2. Excelente essa pergunta, porque muita gente não sabe, mas o EB2, assim, ele é self-petition, que é a grande vantagem. Não necessariamente você precisa de uma oferta de trabalho, ok? Mas ele pode ser usado por empresas. Vamos dizer que você tem uma empresa grande, uma fábrica, uma coisa, está precisando de profissionais e não dá tempo de passar por aquele recrutamento, aquele processo no departamento de trabalho que antecede o processo migratório, que adiciona aí um ano e meio de espera. Muitas empresas não têm tempo, eles estão anunciando as vagas e não estão conseguindo preencher. Então eles também podem se valer, a gente está notando grandes empresas agora se valendo do EB2 de interesse nacional para suprir essa falta de funcionários em determinadas posições. Só que aquele que não tem essa oferta de trabalho, que é difícil, vamos ser realistas. Muita gente procura a gente, deve lhe procurar, me procura. Como é que eu faço para conseguir um emprego nos Estados Unidos? Eu costumo dizer, no meu caso, por exemplo, que eu vim em 2004, eu só consegui realmente um visto quando eu me formei aqui, fiz o meu mestrado. Aí você tem direito àquele OPT, Optional Practical Training.
você recebe uma autorização de trabalho, dependendo da sua área, de 1 ano, 1 ano e meio, e você se insere no mercado de trabalho, é mais fácil você conseguir ofertas, 1, 2, 3, 4, quantas for. Do que estando no Brasil e ser recrutado. Sim. Se você trabalhar com headhunter, se você trabalhar com recrutador internacional de um bom nível, dependendo do seu currículo, obviamente consegue. Sim, mas é minoria. Mas é minoria, a gente sabe que é minoria. Então, muita gente vem para empreender. Então, é justamente aí que entra a importância do plano de negócios, do business plan, que é o que a minha empresa, Ride International, se especializa. Depois de trabalhar com um escritório de imigração por 14 anos e ter que corrigir inúmeras vezes deficiências de planos de negócios, porque o advogado ele não é o idealizador do projeto, ele não é. Só que quando eu comecei a trabalhar com imigração, eu trabalhava muito com L1. O escritório que eu trabalhei, que foi sponsor do meu visto em 2008 e tal, era um dos que mais fazia petições de L1 em Orlando, no Central Florida. Então, eu acabei adquirindo muita experiência nessa questão via evolução. Antigamente, se apresentava um business plan de 4 páginas, depois era 30, começou a sofisticar. Então, não só o visto é 2 de investidor, que você precisa apresentar o business plan, mas um L1, um EB2 de interesse nacional, porque até para facilitar o trabalho do advogado. O advogado ele vai pegar uma petição, se ele não entender, você veja, você varia clientes de uma especialidade em medicina para uma especialidade em engenharia, de manutenção de máquinas e evitar acidentes, explosões em fábricas, coisas que têm termos técnicos complexos. Aí você pega um advogado e esse advogado dissecar e conseguir navegar nessa esfera tão variada de backgrounds, sem ter um business plan para ele poder entender e assimilar, é difícil. Se é difícil para ele, imagina o profissional de imigração que ele tem um tempo limitado para revisar e aprovar aquele processo. Então tem que ter um plano de negócio bem elaborado. Bem construído, bem conciso. E foi aí que eu disse, vendo esse nicho e vendo a deficiência que existia, eu digo, não, vou tentar suprir isso aqui, trabalhar em conjunto com outros advogados e usar essa experiência de tantos anos com imigração para poder inserir o que eu creio e que eu tenho a certeza, aliás, que o oficial de imigração vai buscar aquela informação, porque ele não vai dar um Google, nem vai estudar cada profissão e cada proposta em um período de tempo tão curto. Tem que estar lá muito bem explicado. Bom, tem muito mais coisa que eu gostaria de perguntar para a Érica, bater esse papo maravilhoso, mas eu vou deixar para um próximo vídeo, onde a gente vai conversar um pouquinho mais sobre planejamento, na linha do tempo de como as coisas vão acontecer na sua vida. Me fala como é que as pessoas podem te encontrar, conversar com você. Então, vou deixar os contatos, Instagram, tudo. Meu e-mail é erica, com K, @ericateixeira.com. WhatsApp 1-321-594-0774 e as páginas do Instagram, Erica Teixeira Rider, Ride International, a página nova que eu criei. É por aí, qualquer uma desses contatos. Bom, então ficamos hoje por aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal para receber as notificações de quando sairá o nosso próximo vídeo. Lembrando, vídeo toda semana aqui no canal da Tampa Bay Key Real Estate.